fisioterapeuta que é especialista em bucomaxilofacial, que é essa região aqui da boca. Gente, eu fiquei impressionada como uma dor nas costas, uma dor de cabeça, aquela dor no dedinho do pé pode ter muita ligação com o que ela faz. Eu quis muito trazer a doutora Fabi aqui para explicar um pouco do que você me explicou, que eu fiquei, meu Deus, como assim? E a gente descobriu isso juntas, né? Tipo, na verdade, eu descobri isso porque eu fui lá me consultar com você e tudo mais. E eu falei, cara, eu tô com uma dor no dente e tal. E eu achava que era outra coisa, nada a ver. Você começou a me fazer um monte de perguntas, tipo, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. Aí eu perguntei pra você, você tem bola de cristal? Porque tudo eu tinha. E, tipo, eu fiquei muito impressionada e eu acho que o que você tem pra falar é, tipo, utilidade pública, sério. Então eu quero que você conte um pouco sobre isso. Mas, basicamente, ela me perguntou, você tem dor no pescoço, nas costas, às vezes, na perna, não sei de onde? Eu falei, tenho. Dela, então, é pelo jeito que você morde. Eu falei, sério? Né, doutora? Sim. Então, fala um pouco sobre isso. Quero agradecer já de antemão, obrigado pelo convite. Na verdade, tem alguns hábitos parafuncionais que o paciente apresenta, roer unha, mascar a pontinha da caneta, a tampinha da caneta, um lápis entre os dentes, isso tudo pode trazer uma disfunção temporomandibular, né? Então, às vezes... Calma aí, doutora. Fale palavras que nós vamos entender. Certo. Não me venham com essas palavras que nós não vamos entender, né, gente? Então, disfunção temporomandibular, na verdade, é um problema nessa articulação, que é a articulação temporomandibular. É a articulação responsável para mastigação, para fala, mastigação, deglutição. Então, uma paciente que apresenta dor de cabeça, dor cervical, né, é um paciente que tem uma disfunção temporomandibular. Então, aquela paciente que de repente vai no neurologista, vai no otorrino por conta de um zumbido, por conta de uma dor de cabeça, uma enxaqueca constante, isso na verdade pode ser uma disfunção temporomandibular. Na verdade, quando você me perguntou, você tem dor no pescoço? Eu falei, você tem dor no pescoço? Foi exatamente no ponto. Eu falei, nossa, não, porque na verdade não é uma dor constante. Mas muito de vez em quando meu pescoço trava. Eu vou no fisioterapeuta, ele mexe no meu pé e destrava o meu pescoço, tipo uma coisa muito louca. Aí você falou, cara, pelo jeito que você morde. Aonde você deixa a sua língua quando você tá parada sem falar, tipo, descansando dentro da boca? Aí eu parei pra raciocinar, falei, parado embaixo, né? Ela, tá errado. Tem que deixar no céu da boca, né? Tipo, sim. E a gente não sabe essas coisas, é muito louco. Fala um pouquinho mais sobre essas coisas que podem ajudar. Aquilo que eu fiquei impressionada, sabe? Sim, quando sim. você me contou, tipo... E hoje eu presto atenção, aonde que eu descanso a minha língua dentro da boca. A maioria das pessoas é involuntariamente que elas acabam apertando, né? Fazendo essa pressão com os dentes. Então, involuntariamente, agora a Maria, no momento, ela está apertando os dentes e a gente acaba tendo uma contratura muscular muito grande desse músculo, né? Então, quando você faz essa contração muscular, que você aperta esse músculo, você joga essa tensão muscular para a região cervical. E à noite, aqueles pacientes que não rangem os dentes, eles fazem um apertamento noturno, que também é um bruxismo. Então, esse bruxismo noturno, quando a pessoa acorda, ela acorda com cansaço muscular em região de bochecha, ela acorda com uma leve dor de cabeça, ela acorda com dor cervical, justamente porque ela acaba apertando demais à noite. Isso, involuntariamente, a gente acaba fazendo de dia também. Então, a pessoa às vezes está na frente do computador, está dirigindo, mas ela está ali apertando os dentes. Então, na hora que você, involuntariamente você está apertando, o que eu sempre falo para os meus pacientes descanse a língua no céu da boca. Na hora que você coloca a língua no céu da boca, você não faz mais esse apertamento, entendeu? Então, hoje você começa a reparar um pouquinho mais do que você está fazendo. Agora eu tô Mas antes, o que a pessoa faz? Ela coloca a língua para baixo e ela continua apertando, porque a pessoa acha que a maneira correta é manter os dentes cerrados. E não, a maneira correta é você manter os dentes entreabertos, porque assim você não causa essa tensão muscular. E quando você não faz isso, de descansar da maneira correta, gera cansaço mais do que o normal, né? No final do dia tem um monte de coisa que você falou que, se você repara, são coisas que fazem parte do dia a dia de muita gente. E você não tem nem ideia do porquê. Às vezes você acha, porque eu não dormi direito, porque eu dormi pouco, porque não sei o que, comi mal. Não, tem só a ver com isso. Você melhora isso,
melhora, tipo, a vida. Sim. É muito louco. E assim, muitas pessoas até elas não conseguem relacionar esse tipo de coisas. E ela acaba procurando um outro especialista. É por isso que é difícil, às vezes, fechar o diagnóstico. Porque a pessoa vai buscar um otorrino, vai buscar um neurologista, vai buscar um dentista, e não busca um bucomaxilo ou um fisioterapeuta especialista em bucomaxilofacial. Alguns pacientes que já passaram, de repente, por tratamento odontológico e tem alguma restauração, de tanto ele fazer esse apertamento, ele acaba tendo algumas trincas e acaba quebrando mesmo o dente. E daí é onde a pessoa tem que colocar uma placa de bruxismo, às vezes, até para diminuir essa pressão que a pessoa coloca. A questão de apertar foi o que aconteceu comigo, né? Mas tem alguma outra coisa que é comum, assim, e que uma dica rápida ajudaria geral? Geral. Uma dica rápida do paciente que tem esse bruxismo? Não, alguma outra coisa sem ser bruxismo. Ou esse é o mais comum mesmo? O mais comum, para você ter uma ideia, Maria, 75% da população brasileira hoje apresenta bruxismo. E 90% são mulheres. Por conta da ansiedade, por conta de hormônios. Isso acontece na grande maioria. A mulher é mais ansiosa, né? Por toda a nossa rotina, por tudo que já acontece. Essa disfunção pode acontecer tanto em adulto quanto em criança também. As crianças hoje, por conta do que os pais acabam colocando de pressão psicológica por causa de escola, por conta das outras atividades, elas acabam também tendo uma disfunção temporomandibular. E você começa a observar que o dente da criança começa a ficar pequenininho, já é pequeno, mas ele fica menor ainda por conta desse apertamento e por conta do bruxismo, por conta do ranger dos dentes, né? Então é observar mesmo essa ansiedade, de repente é um período, né? A criança é legal porque ela tá passando às vezes por um período de provas na escola, é o período que ela vai estar tendo isso. Uma pessoa, um adulto, de repente ele está passando por um período de estresse emocional muito grande no trabalho ou alguma coisa pessoal, é esse período que então ele pode estar tendo aí uma fratura de dente ou uma dor de cabeça mais exacerbada. Caramba, hoje em dia é muito difícil, né? Quem não tem uma ansiedade, alguma coisa, então... só mais uma observação também, que foi uma experiência própria. A primeira pergunta que ela fez, você aperta os dentes? A primeira resposta foi, não... Aí você faz mais umas 3 perguntinhas. Sim. Não, querida, você aperta os dentes, sim, senhorita. Então fiquem atentos nisso, que é uma dica bem, bem importante, porque melhora várias coisas na vida. E assim, mesmo. Você falou da dica, eu acho que até pra pessoa se avaliar em casa, na hora que você aperta os dentes e você pega realmente aqui no meio do músculo, você vai sentir uma tensão. Se você aprofundar um pouquinho mais o seu dedo, vai doer. Se você sentir dor, é porque realmente você está apertando muito esse músculo e ele está já mais fortalecido, ele está mais forte. Então, na hora que você faz isso daqui, o músculo ele sobressalta. Cara, o meu é muito forte. O seu é muito forte. Nós conversando, eu falei, Maria, não tem como, o seu é muito forte porque dá pra ver o músculo dela pulando, né? Então... Ok. Como você se tornou especialista? Na verdade, eu iniciei a minha carreira como fisioterapeuta especialista em ortopedia e fisioterapia esportiva. E passaram-se os anos. Hoje em dia, aqui no Brasil, é muito difícil uma mulher ter um reconhecimento na área esportiva, né? Ainda é preconceituoso, ainda os homens tomam mais espaço nesse sentido. E um professor meu acabou me convidando para participar de um curso dele, de DTM. E daí eu me apaixonei. Me apaixonei. Disfunção temporomandibular, okay, né? Sobre articulação. E daí me apaixonei e comecei a fazer outros cursos também. Acabei fazendo a especialização, mestrado, tudo nessa área. Hoje eu já acompanho aí mais de 15 equipes, tanto no eixo Rio-São Paulo, de bucomaxilo e crânio-maxilofaciais. Sou referência nesse sentido, né? Acabo dando cursos para outros fisioterapeutas se especializarem também e aperfeiçoarem nesse segmento. É uma especialidade nova entre os fisioterapeutas? É uma especialidade nova, ainda não é reconhecida até pelo CREFITO, assim, que é o nosso conselho, né, regional de fisioterapia. Não é reconhecida como uma especialidade, mas é uma área da fisioterapia, entendeu? Então, hoje quem trabalha com DTM, com ATM, é o bucomaxilo, crânio maxilofacial, o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo, né? Tem alguns pacientes em casos mais graves, até por conta desse trauma dentário ou
pelo cansaço muscular, a gente tem que adaptar algumas alimentações para o paciente. Sério? Então a nutricionista também atua junto, porque tem paciente que ele não consegue já mastigar alimentos mais duros por conta da disfunção, por causa da dor. Tem paciente que não consegue estar fazendo uma abertura bucal, né? Ele não consegue de repente estar fechando completamente a boca porque trava a articulação. Então outra dica importante também é aqueles pacientes que de repente começam a ouvir algum estalo na hora que abre e fecha a boca, né? Uma crepitação, isso pode ser já uma disfunção temporomandibular também. E como você disse que não é reconhecido ainda e relativamente novo, Sim. você conseguiu ter alguma referência antes, quando você foi escolher se especializar nisso, mas você teve uma referência na área? Eu tive sim, um professor que eu acabei fazendo curso fora com ele, no Chile, que é o Dr. Mariano Rocabado, é fisioterapeuta também, trabalha com a odontologia, é referência hoje em DTM no mundo, né? Então os melhores cursos no país são do Dr. Mariano Rocabado, foi com quem eu fiz um dos meus cursos também. Show. Olha, eu falei com o Mário Sérgio Cortella e com o Dr. Baracá sobre redes sociais. E hoje em dia, independente com o que você trabalha, as redes sociais é uma referência para quem assiste, né? Aquilo que você fala nas redes sociais, enfim. E eu vejo também que o cliente, no seu caso o paciente, quer ver não só sobre o que você trabalha, mas quer ver também sobre a vida da pessoa, né? Onde você vai comer, onde você vai passear, o que você faz, né? Como que você lida com as redes sociais? Hoje eu tô começando a lidar assim de uma forma melhor, até porque antes eu sou uma pessoa extremamente tímida, pode não parecer, mas sou tímida. Mas é o que você falou, o meu paciente, ele quer saber os lugares que eu frequento, o que eu faço no meu dia a dia. E hoje eu tô mostrando um pouco mais, não só da doutora Fabi, né, como eles acabam me chamando, mas da Fabiana pessoa mesmo, né, que gosta de ir em shows, que gosta de ir no teatro, que faz esportes todos os dias. Então, hoje eu acabo mostrando um pouquinho mais do meu dia a dia. Que bom. Queria que você me indicasse uma série ou um filme que você gosta. Uma série ou um filme? Filme Pantera Negra. E uma série é Dr. Grey. Dr. Grey? Isso. Obrigada, adorei. E realmente eu acho que o assunto que você tem, que a gente trouxe aqui, é de utilidade pública mesmo, porque são coisas que você nem imagina. Então quero te agradecer muito pelo conhecimento que você trouxe e espero que vocês gostem.